Paz e bem, meus amados, estamos aqui direto da capela da obra Evangelizar no nosso programa Com Fé Venceremos. Alegria poder chegar na sua casa. Eu sou Padre Jefferson Silva, sou da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, Piauí, sou pároco na paróquia de São Gonçalo. E estamos aqui hoje para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Nós precisamos entender uma grande verdade. Nós seremos curados pela força da palavra. É pela força da palavra que nós seremos curados, é pela força da palavra que nós seremos restaurados. E hoje, nessa palavra, o Senhor te chama a confiar na misericórdia dele. Qual é o nosso tema? Confia na misericórdia de Deus, agora e para sempre. Eu já te digo nessa hora, confia na misericórdia de Deus, agora e para sempre. Deixa a misericórdia de Deus alcançar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E o nosso texto base, como reflexão, é o Salmo 51. Nós iremos destrinchar e nos aprofundar neste salmo, mas também no que está por trás do contexto desse Salmo 51, que é o salmo onde o rei Davi clama a misericórdia de Deus sobre ele. E já no versículo 1, a introdução vai nos dizer: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. O profeta Natã vai ao encontro do rei Davi após ele ter cometido um grande pecado com Betsabé. Quem é essa Betsabé? Eu vou te contar nessa hora. Betsabé, ela é esposa de Urias. Quem é Urias? Urias, ele é o chefe do exército do rei Davi. Urias, ele vai para a frente de batalha para combater. E nessa ausência de Urias, Davi se deita com Betsabé. E ao deitar-se com Betsabé, a mulher de Urias engravida de Davi. Então nós temos aí um grande pecado, um pecado de adultério contra alguém que Davi amava muito e contra quem Urias, que admirava tremendamente a figura do rei Davi. Então, depois desse pecado, esse grande pecado de adultério, o profeta Natã vai até Davi para exortá-lo do seu pecado. Então, vamos entrar no contexto, e o contexto desse salmo está bem ali no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 13 ao 25. 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 13 ao 25. E vai dizer assim: Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Olha, meus amados, Davi reconhece o seu pecado. Eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natã respondeu: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezastes o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. Então, prestem atenção, Davi, além de cometer adultério com Betsabé, mulher de Urias, Davi coloca Urias na frente do combate para que ele seja morto e não descubra a infidelidade da esposa e a infidelidade dele. E aí o Senhor, pela boca do profeta Natã, ele faz uma sentença, ele dá uma sentença a Davi: você não morrerá, mas o filho que nascer de Betsabé, esse não sobreviverá. E Natã voltou para sua casa. E aí nós seguimos o contexto desse salmo. O Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Então este filho que nasce, ele é ferido, ele adoece. Davi suplicou ao Senhor pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa, prostrado por terra, vestido com saco. Olha a atitude de Davi. E é nesse exato momento nós podemos associar
que o rei Davi, ele compõe o Salmo 51. Quando ele vê o filho ferido de morte, quando ele vê o filho doente, porque essa é a sentença que saiu da boca do profeta Natã, o menino morrerá. E aí o que Davi faz? Davi compõe e escreve esse belo salmo. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós, Senhor, foi que eu pequei. E o que é mal eu fiz diante de vós. Então Davi, ele está reconhecendo o seu pecado e mais do que isso, ele está reconhecendo e atraindo para si a misericórdia de Deus. Como o padre Davi faz isso? Está na palavra. Davi suplicou ao Senhor pelo menino. Davi jejuou e passou a noite em sua casa prostrado por terra em oração. É assim que nós devemos clamar a misericórdia de Deus sobre a nossa história. E nessa hora, eu desejo que o teu coração, que a tua alma seja tomada desta contrição, diante dos seus pecados, muitos ou poucos pecados, que você tome a atitude de Davi. Padre, que atitude? A atitude de jejuar, a atitude de se colocar em oração, a atitude de prostrar-se na presença do Senhor. E aí segue o nosso texto. Os anciãos de sua casa, de pé junto dele, insistiam que ele se levantasse do chão, mas ele não quis, nem tomou com eles alimento algum, porque ele estava jejuando. Ao 7º dia, morreu o menino. Padre, como é isso? Davi se colocou na presença de Deus, clamando a misericórdia de Deus para que o Senhor preservasse a vida do menino que iria nascer, que nasceu, mas a criança morreu, sim. A criança morreu. E deixa eu te falar aqui nessa hora. Às vezes na nossa vida, nós clamamos a misericórdia de Deus sobre nós, nós clamamos a bondade de Deus sobre nós, mas parece que as coisas não se resolvem. Tem gente até que diz bem assim, mas eu rezo tanto, mas parece que as coisas não acontecem na minha vida. Deixa eu te dizer, a tua postura é de persistência e insistência, porque os pensamentos de Deus, eles ultrapassam os nossos pensamentos. A criança morreu, mas Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, havia preparado algo melhor para o rei Davi e para Betsabé. Vamos seguir no texto. Ao 7º dia, morreu o menino. Os servos do rei não ousavam dar-lhe a notícia pensando: quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos e ele não queria ouvir-nos. Quanto mais se afligirá agora, se lhe anunciarmos que o menino morreu. Seria uma desgraça. Davi notou que seus servos cochichavam entre si e compreendeu que o menino morrera e perguntou-lhes: morreu o menino? Sim, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Então Davi, diante dessa perda, ele volta à sua rotina, ele volta às suas atividades, ele se ergue mais uma vez na presença do Senhor. Diante das nossas perdas, diante das nossas lutas, nós precisamos nos prostrar com confiança no Senhor, na certeza de que o Senhor tem preparado o melhor para nós. E o nome disso é confiança. Confiança na bondade e na misericórdia de um Deus que tudo realiza por aqueles que nele confiam. Seus servos disseram, versículo 21, que fazes? Quando a criança ainda vivia, jejuavas e choravas. Agora que morreu, tu te levantas e comes? E aí Davi responde: eu jejuava e orava pelo menino enquanto vivia, respondeu ele.
porque dizia comigo: quem sabe, talvez o Senhor tenha pena de mim e o menino ficar bom. Talvez no nosso coração e em muitos momentos, é esse o clamor que nos leva a um movimento de oração. Eu me coloco em oração, porque talvez, quem sabe, o Senhor haja de misericórdia para comigo, para com a minha alma, para com a minha família, para com os meus projetos, e o Senhor devolva o vigor, e o Senhor devolva a graça, e o Senhor dê uma abertura de portas para que tudo aconteça. E diante deste movimento interior de luta, Davi, ele é colocado dentro de um contexto de oração. E aí segue no versículo 23, mas agora que morreu, por que jejuar ainda? Posso por acaso fazê-lo voltar à vida? Eu é que irei para junto dele, ele porém não voltará mais a mim. Davi, ele se acerca do luto e da luta. E aí o que Deus faz com Davi, Padre? Deus não escutou a oração de Davi. Deus não agiu com misericórdia para com Davi. Talvez o teu coração esteja se questionando com relação a isso. Deixa eu te dizer, não. Deus havia preparado o melhor para Davi. Por quê? Davi, ele não perdeu a sua confiança em Deus. Ele continuou a sua luta, ele continuou o seu progresso, na certeza de que ele iria um dia para junto dele. É isso que acontece no texto. E aí, o que acontece com Davi, versículo 24, Davi consolou Betsabé, sua mulher, foi procurá-la e dormiu com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou de Salomão. Eu não sei se vocês conhecem o rei Salomão, filho do rei Davi, com Betsabé, que era mulher de Urias. Deus escuta o clamor, Deus escuta a súplica de Davi. Deus, ele não permite que aquele filho do adultério sobreviva, mas Deus prepara o melhor para Davi e para Betsabé. E Betsabé e Davi, eles geram Salomão. E o que quer dizer este nome Salomão? Vai dizer na palavra, no versículo 24, e deu à luz a um filho, ao qual chamou Salomão. O Senhor o amou. Olha que profundidade esse texto. Olha que profundidade este nome. O nome de Salomão significa o Senhor o amou. O Senhor amou Davi. O Senhor agiu com misericórdia para com Davi. O Senhor concedeu a Davi a graça de gerar um filho que se tornou uma grande referência. E versículo 25 diz: e revelou isso a Davi por intermédio do profeta Natã, que deu ao menino o sobrenome de amado do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Então, aquele filho que é gerado diante de uma realidade de suposto pecado, ele é chamado de Salomão, e Deus o amou, o amado do Senhor. E nesta hora, nesse nosso programa, Com Fé Venceremos, entenda isso. Deus, ele está se levantando para te dizer que ele te ama, mas se posiciona como aquele que se apresenta para com o Senhor com o coração contrito. E deixa eu lhe dizer nesta hora aqui no seu coração que esse salmo, o Salmo 51, é uma chave concreta que o céu nos oferece para que a gente alcance o perdão, para que a gente alcance a graça de Deus, para que a gente consiga recomeçar, Padre. E recomeçar de que forma? Deixa eu te dizer, recomeçar da melhor forma. Recomeçar na presença de Deus, que é capaz, entenda isso na tua alma e no teu coração. Deus é capaz de reverter
todas as realidades. Ele que é o Deus capaz de transformar a tua tristeza em alegria, o teu pranto em festa, o teu desespero em esperança. Portanto, se você tem padecido, se você tem sofrido por causa dos seus pecados, se você tem em muitos momentos ainda se apegado aos seus pecados do passado, nessa hora, coloca-te como Davi, coloca-te em jejum, coloca-te em penitência, coloca-te em oração, prostre-se na presença do Senhor e assim como Davi, assume esse salmo para a tua vida. No versículo 7 vai dizer do Salmo 51, eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado, não obstante, amais a sinceridade de coração. Diante do Senhor nós precisamos rasgar o nosso coração com sinceridade. Com sinceridade, infundi, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de isope e ficarei puro. O Senhor é aquele que pode tornar a tua alma pura. O Senhor é aquele que pode te purificar. O Senhor é aquele que pode tirar toda a culpa. O Senhor é aquele que pode tirar toda a mancha. Então, nesse momento, vai clamando a água purificadora do Senhor sobre a sua vida. E aí o salmista diz, lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que me triturastes. Olha o que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor, Ele lança para nós, e que essa palavra possa chegar ao teu coração nessa hora, e que pela força dessa palavra, entenda isso, nós seremos curados pela força da palavra de Deus, e que a força dessa palavra possa restituir os seus ossos. Você que se encontra ao chão por causa das suas fraquezas, e o Senhor já mostra isso de forma muito clara. Quantos de nós, e em muitos momentos, nós nos sentimos fracos diante das tentações. Nós nos sentimos assim esmagados diante do pecado. E talvez você olhe para a sua realidade de pecado e você diz bem assim, eu não tenho mais força para lutar. O Senhor está lançando essa palavra agora sobre a tua vida, sobre a tua história, para que você se levante e para que você continue lutando. Padre, lutando para quê? Para que você construa na presença de Deus um belo reinado. Assim como Davi, ele teve a oportunidade de recomeçar na graça de Deus um novo reinado, e Deus dá o melhor herdeiro para Davi, que é o rei Salomão, que é o grande Salomão, reconhecido pela sua sabedoria. Deus concede a graça a Davi de recomeçar da melhor forma. Então peça isso ao Senhor nesse momento. Senhor, pela experiência da tua misericórdia, pela experiência da tua bondade, concedei-me a graça de recomeçar da melhor forma, Senhor. Levanta-me, Senhor. Reergue-me, Senhor. Revigora as minhas forças para que eu possa recomeçar da melhor forma na tua presença. Versículo 11. Dos meus pecados desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro. Bata no seu peito e diga isso. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro e dai-me um espírito de firmeza. Ó meu Deus, criai em nós um coração que seja puro e dai-nos, Senhor, um espírito decidido para seguir na tua vontade, para escolher as tuas leis, para trilhar no caminho do bem. Senhor, dai-nos um espírito decidido a cada manhã, meus amados. Nós precisamos clamar por isso. Senhor, dai-nos um espírito decidido para que nós possamos trilhar na tua vontade, trilhar na tua vontade. De vossa face, Senhor, não me rejeiteis
e não me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me, Senhor, a alegria da salvação e sustentai-me com a vossa vontade generosa. Então aos maus ensinarei os vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. A decisão daqueles que acolhem a misericórdia de Deus, a nós que somos atingidos pela misericórdia de Deus, nós precisamos transbordar dessa misericórdia e desse amor para onde quer que nós andemos e para com as pessoas que se aproximam de nós. Senhor, que esse amor que eu recebi, que essa misericórdia que eu recebi, que essa graça de recomeçar que eu recebi na minha vida, eu possa ensinar para todos aqueles que se aproximarem de mim. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado. Davi está falando do Filho. E a vossa misericórdia e a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que a minha boca anuncie os vossos louvores. Vós não aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitarias. Mas o que é que o Senhor quer? Olha o que o Salmo está dizendo. Olha o que o rei Davi está nos ensinando neste salmo. Meu sacrifício, ó Senhor, é o meu espírito contrito. O nosso sacrifício ao Senhor precisa e deve ser o nosso espírito contrito, um coração arrependido e humilhado a Ti. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência e reconstruir os muros de Jerusalém. Quando nós nos voltamos para a misericórdia de Deus, Ele nos concede a graça de nós reconstruirmos todos os nossos muros para que a gente possa habitar nessa terra em segurança. Meu amado, minha amada, mais do que nunca, você é convidado a confiar na misericórdia de Deus. Não importa por onde você andou, não importa os caminhos que você percorreu, volta ao Senhor. Volta ao sacramento da reconciliação, volta à Eucaristia, volta a ser um adorador, volta-te para a presença de Deus. Em todo tempo é tempo de voltar para Deus com um coração contrito e entenda isso. Todas as vezes que você voltar para Deus com o teu coração contrito, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito e um coração decidido a sair do mau caminho e um coração que esteja decidido a caminhar no plano da graça dele. Todas as vezes que você tomar a atitude de voltar ao Senhor com o teu coração contrito, entenda isso na tua alma e no teu coração. Ele, que é bondoso e misericordioso, Ele te dará a graça de recomeçar. E eu te digo nessa hora, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Recomece com fé. Com fé nós venceremos. Com fé você pode vencer. Com fé nós podemos vencer. Não tenha medo de recomeçar. Nessa hora eu quero dar uma bênção sobre você, sobre a sua vida, para que os seus olhos se abram para a grandiosidade da misericórdia de Deus, que é uma misericórdia para sempre. Senhor Deus de bondade, abençoai esses seus filhos. Concedei a eles força, coragem e ânimo. Concedei, Senhor Jesus, a eles um coração contrito, um coração disposto, Senhor Jesus, a se prostrar na Tua presença com confiança. Dai aos seus filhos, Senhor Jesus, a predisposição para recomeçarem as suas vidas sempre na Tua presença. Que esses seus filhos, Senhor, não se atrevam a dar um passo sequer fora de Ti, Senhor. Dai aos Teus filhos, Senhor, força, coragem, ânimo, vigor. Concedei, Senhor, que a cada manhã eles sejam restaurados, para que contigo, Senhor, eles possam cumprir as suas missões, para que contigo, Senhor, eles possam alcançar as suas promessas. Que desça sobre vós, sobre a vossa família,
a bênção de um Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.